Fala, turma! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um indicador que eu uso, que a galera tem perguntado muito, que é o indicador Power of Three. Como adicionar ele no seu operacional e ter uma confluência a mais nas suas entradas. Bora lá para minha tela que eu vou te mostrar como colocar e como utilizar esse indicador. Aqui na minha tela, você vai conseguir identificar o seguinte. Eu tenho aqui uma vela do lado do meu gráfico, que é essa vela aqui. Como que eu utilizo essa vela? O que que essa vela me mostra? Ele é um indicador, tá? É esse indicador que está aqui embaixo, ó, PO3. Você vai vir aqui em cima, em indicadores, vai clicar aqui, ó, em indicador, escrever PO3, tá? E é esse aqui, ó, HTF Power of Three. Tem 8.480 pessoas usando ele. Quando você clicar, ele já vai aparecer aqui para vocês, aqui, igual tá o meu, tá? Configurações que eu utilizo. Eu peço para ele me mostrar como que está a vela do gráfico diário. Então, aqui, ó, eu tenho a vela do gráfico diário, como que ela está se formando, tá? A gente vai colocar a configuração assim, ó. Você vai lá em configurações, em time frame você escolhe diário, é o que eu utilizo. Cores, eu deixo a coluna do lado esquerdo aqui de verde, todos de verde. A coluna do lado direito, todos de vermelho, tá? Aqui embaixo, eu coloco branco, amarelo e preto. Esse amarelo aqui, ó, é o mais importante, por isso eu coloco 5 aqui, ó, que é a grossura da linha que vai estar no meu gráfico. É onde está a abertura do dia, tá? Abertura do dia eu coloco de amarelo. E aí a gente tem, né, o indicador me mostrando ali, ó. Deixa eu pegar um gráfico melhorzinho aqui. Ó, eu tenho um indicador, por exemplo, aqui no euro-dólar, me mostrando aqui, ó, a abertura de amarela. Aqui foi a abertura do dia. Esse dia de hoje abriu aqui. Como que eu utilizo esse indicador? Eu utilizo a mesma regra que eu utilizo, né, olhando o gráfico semanal. Quando você olha a vela do diário, você vai ver que a maioria delas deixam máximas e mínimas. Então, eu utilizo uma confluência a mais. Por exemplo, aqui ó, no SHA-USD, eu estou esperando o momento para fazer essa compra aqui, ó, no SHA-USD. Quais confluências eu tenho sem esse indicador? Eu tenho aqui, para quem opera meu operacional já sabe, né? Eu tenho a frequência do semanal aqui, que ele pode passar para cima dela agora. Eu tenho aqui, ó, esse quadradinho, que é o meu preço de abertura, ele pode passar do preço de abertura agora. Ele vai estar saindo do ciclo um, voltando aqui para cima, né, no terceiro ciclo. E aí eu vou lá e adiciono o indicador. Para que eu adiciono esse indicador? Para eu saber aonde está a abertura do dia. A abertura do dia, ela vai ser uma região de suporte e resistência. A abertura do dia, ela vai ser, para mim, a possibilidade de virada de jogo naquele gráfico diário. A gente teve aqui uma mínima muito forte, porém, os compradores jogaram o preço lá para cima e estão querendo fazer o quê? Passar para cima da abertura do gráfico diário. Então, é uma confluência a mais. Eu quero estar a favor, eu quero estar na maioria. Se a maioria está comprando naquele dia ali, se o semanal me mostra isso através da frequência, se eu tenho transição de ciclo, eu tenho uma confluência a mais aqui, que é o indicador, tá? Ele me mostra o quê? Que possivelmente poderemos virar aqui, passar para cima da abertura do diário. Aí fortalece o meu sentimento de compra. Tá? Por quê? Porque está acontecendo a virada de jogo aqui no diário. Essa vela que está vermelha, perdão, pode ficar verde, né? E ele virar aqui e passar para cima do preço de abertura do diário. Enquanto ele está para baixo dessa linha amarela aqui pontilhada, a vela está negativa, força vendedora no gráfico diário. Tá? Deixa eu dar uma olhada em outros pares aqui. Ó. Olha o SDCAD, a gente pegou essa venda aqui. O SDCAD, olha essa vela aqui ó, do diário, como é que ela está? Ela fez a abertura, a sua máxima aqui, ó, foi essas regiões aqui e passou para baixo ali, ó. Então, essa venda aqui, ó, o que eu tinha a favor dessa venda? Eu tinha a transição do segundo ciclo para o terceiro, ó, primeira confluência, tá? Segunda confluência, estou para baixo do canal de abertura do semanal. E aí eu tenho aqui, ó, a vela do diário também negativa. Estou para baixo da abertura da vela do diário.
né? Além ali de estar perdendo dois canais, né? Que é o canal atual e o canal anterior que eu uso. Então, essa confluência a mais aqui, esse indicador, ele vai me ajudar a tomar ainda mais decisões. Eu quero sempre fazer entradas aonde eu tenha maior número de confluências ao meu favor. Você vai estar operando e fazendo trade a favor da maioria, tá? A favor da maioria. Compras aqui eram bem-vindas? Não. Por que não era? Porque eu estava para baixo do preço de abertura. Quero vender. Estou para baixo aqui do segundo ciclo, passando para o terceiro. Eu quero vender. Estou para baixo da abertura do diário. Eu quero vender. Então, eu tenho três confluências de venda. Me fala a confluência de compra aqui no meu operacional. Não tem, talvez quando ele passou para cima aqui. Mas aí era 3 contra 1. Então a venda era mais favorável nesse cenário aqui. E aí você pode utilizar agora esse indicador do Power of Three, seguindo a mesma filosofia do semanal, tá? Esperar uma possível virada aqui, uma Golden Key, entrar a favor da abertura, né, do diário, e assim segue. Lógico, não vai me fazer uma entrada, né, usando só o indicador, não, pelo amor de Deus. Ah, abriu aqui, eu vou entrar a favor da abertura do diário. Lembra-se, as velas, elas deixam máximas e mínimas. Olha o Euro GBP. Abriu, foi lá em cima e passou para baixo. Abriu, foi lá em cima e passou para baixo, tá? Então não vai fazer entrada só usando o indicador, não. O indicador ele é uma confluência a mais para você tomar decisão, tá? Olha o SDJPY. Eu vi ele mais cedo. O SDJPY, eu saí no 0 a 0 nessa compra aqui, ó. Mas essa compra foi legal, ó. Por quê? Porque depois que ele passou para cima aqui, ó, fortaleceu ainda mais a compra. A gente tinha a abertura do dia aqui, ó. Ele abriu, foi lá para baixo, passou para cima aqui, tá? Agora, negativou o diário. Se ele passa para baixo aqui, ó, da abertura do semanal, perdendo esse ciclo que ele está agora, a gente pode ter uma possibilidade de quê? De venda, eu voltar a favor do fechamento desse gráfico diário aqui, tá? Então, a gente vai utilizar essa vela do diário, o indicador do diário, como uma confluência a mais, tá? Simplesmente para poder fortalecer ainda mais sua decisão de entrada. Deixa eu dar uma olhada no índice aqui no NAS, por exemplo. Ó, o NAS ativou essa venda aqui, ele completou o terceiro ciclo, que foi aonde abriu o mercado e jogou para cima aqui, ó. Eu não teria essa confluência da vela favorecendo nenhum movimento, tá? Então você vai usar isso a seu favor sempre. Olha o euro-dólar aqui, ó. Euro-dólar, se ele passa para baixo aqui, ó, fortalece ainda mais a venda, porque eu estou abaixo do preço de abertura, estarei perdendo 50% aqui do ciclo, tá? E virando a vela do diário do avesso. Nesse momento aqui, ó, ele passou para cima. Então eu tenho uma confluência a menos para a venda. Se eu for usar a vela aqui, a confluência que essa vela me mostra é uma confluência de compra, só que eu tenho essa aqui de venda, eu tenho essa aqui de venda, tá? Perdendo aqui para baixo. Ali, eu quero comprar, eu acredito que agora que ele chegou no 50 do terceiro ciclo aí, ele vai voltar lá para cima. Para compra, você tem a confluência desse indicador aqui, você tem, né, o fim talvez do movimento no 50%, e aí ele pode estar perdendo ali agora, né, dois canais para cima. Então, você vai utilizar a abertura do gráfico diário, esse indicador aqui, para aumentar ainda mais a confluência do seu operacional. Lembrando, galera, segue a mesma coisa, tá? Não necessariamente todas as entradas suas você vai precisar usar o indicador. Segue a mesma estratégia, segue o mesmo flow. Só que esse indicador tem me ajudado a não entrar em algumas decisões bobas. Olha aqui, por exemplo, ó, vai melhorar ainda mais a compra quando essa vela do diário virar para cima aqui, ó. O que eu preciso para essa vela virar, no caso do SHA USD? Que esse preço feche para cima aqui do 25,18, que é a máxima aqui, né? Fechou para cima ali, ó, a gente tem, né, a confirmação desse rompimento para cima aqui, podendo buscar ali, né, novos patamares. Então eu vou usar nesse momento aqui, ó, para saber quando é que ainda a minha venda vale a pena ser feita, quando é que a minha compra ainda vale a pena ser feita. Se eu estou lá numa quinta-feira, se eu estou lá numa sexta-feira, eu estou no final do dia, por exemplo, agora são 4 horas da tarde aqui na Irlanda, eu já estou quase no final do dia. A gente sabe que final do dia, né, o preço tende a dar uma recuada, deixar suas máximas e mínimas.
tanto no semanal, né, no final da semana ali, quanto no diário, só que aí no diário vai ser final do dia, tá? Então, utilizem ao favor de vocês. Eu tenho utilizado esse indicador aqui, tem me ajudado, né, em alguns momentos, tá? Lembrando, ele não é o fator primordial para as entradas, ele é uma confluência a mais, tá? Por exemplo, aqui, ó, o dia abriu aqui no GBP/USD. Foi lá para baixo, veio para cima aqui, ó. A partir do momento que ele está para cima da abertura do diário, ele já fez uma mínima, a possibilidade desse dia ser positivo era muito maior. Então, quando ele veio aqui, ó, passar para cima do preço de abertura, passou para cima da frequência ali, você tinha a confluência a mais de compra aqui. Só que ele saiu no 0 a 0, né, e está tentando entregar de novo ali. Então, é para isso que eu coloquei esse indicador, é para isso que eu tenho utilizado esse indicador, tá? Espero estar ajudando com esse indicador e não te atrapalhando. Entenda, ele é uma confluência a mais. Não é só ele que vai ajudar você a tomar a decisão de entrada, e sim todo o contexto, toda a estratégia. Fechou? Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem aí, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não está no nosso grupo gratuito do Telegram, já entra aí, tem muita coisa legal lá. Fechou? Um forte abraço e bora para cima.